Olá pessoal, no experimento de hoje iremos focar em um conceito denominado como efeito Hall. Como resultado final, esperamos descobrir se a amostra é um semicondutor composto de índio-fósforo ou de galho-arsênio, ou seja, se há buracos ou elétrons em excesso, respectivamente. Neste experimento, utilizamos uma bobina responsável por alterar o campo magnético que passa pelo condutor, uma placa composta de ou índio-fósforo ou galho-arsênio e duas fontes, uma em que variamos a corrente e a outra em que variamos a tensão. Além disso, utilizamos dois multímetros, sendo o primeiro responsável pela medição da corrente e o segundo pela medição da tensão, além de um instrumento medidor de densidade de campo magnético denominado medidor de Gauss-Tesla. Este medidor possui uma sonda acoplada a ele, a qual consegue medir o campo magnético passado por ela. A parte teórica referente ao efeito Hall está diretamente relacionada aos conceitos de eletromagnetismo. Como ponto de partida, sabemos que a fórmula que denomina a força magnética de uma partícula que atravessa um campo magnético B é escrito da seguinte forma: F igual a Q vezes VD, produto vetorial com B, sendo VD denominado velocidade de deriva ou deslocamento. Considerando que o condutor será percorrido por uma carga Q, também será gerado um campo elétrico cuja força elétrica se situará na mesma direção, porém com sentido oposto ao da força magnética, e cujo módulo será dado por Fe igual a Q vezes E. Supondo que o elétron se encontra em equilíbrio nesse momento, propõe-se então que ambas as forças se encontrem em equilíbrio. Tendo-se isso em vista, obtém-se que a força magnética é igual à força elétrica. Consequentemente, que a velocidade de deriva é igual a campo elétrico sobre o campo magnético. Considerando que a velocidade de deslocamento e a tensão V podem ser obtidas a partir das fórmulas a seguir, podemos concluir que o campo elétrico é igual à tensão V sobre a distância d. Tendo-se isso em vista, o efeito Hall basicamente é um fenômeno relacionado a como um campo magnético externo, que posteriormente acarreta em uma diferença de potencial no condutor, influencia a passagem de cargas elétricas. Considerando que a nova tensão, tensão de Hall, é transversal, enquanto que o campo magnético é perpendicular ao fluxo de corrente, as cargas serão atraídas mais para um lado do material semicondutor do que para o outro, rompendo dessa forma com o equilíbrio. Uma aplicação utilizada em tecnologias atuais sobre tal conceito está envolvida na determinação de densidade de portadores de carga de um determinado material eta. Isso implica que é possível determinar se o material possui um excesso de elétrons ou de buracos, dependendo do seu comportamento quando o campo magnético externo é amplificado. Considerando que as ligações foram feitas antes mesmo do experimento, a primeira etapa foi medir as chamadas tensões de offset, isto é, medir a tensão na qual, sem a interação de um campo magnético externo, aplica-se uma corrente no condutor e obtém-se uma diferença de potencial. Obtendo-se os dados, foi então possível realizar um gráfico de calibração de offsets. A segunda etapa do experimento consiste em medir, através do medidor de Gauss-Tesla, o campo magnético responsável por criar uma diferença de potencial entre a parte superior e inferior, de tal forma que haja um deslocamento dos elétrons em relação à situação de offset. Posicionou-se o instrumento sobre a placa semicondutora. Vale ressaltar que para medir o campo magnético é preciso que o medidor esteja perpendicular ao semicondutor, para que, devido à assimetria, a medição não seja comprometida. Então, obteve-se os seguintes valores: 33 militesla para 1 ampere, 67 militesla para 2 ampere e 88 militesla para 3 ampere. Obtidos os dados, foi possível determinar um gráfico de I por B. O último procedimento foi de alterar a corrente responsável pelo campo magnético externo para as mesmas faixas de corrente utilizadas no procedimento do offset, e então medir a tensão obtida. Note-se que o efeito Hall é mais evidente com este procedimento, pois ocorre uma variação maior da tensão em relação ao campo magnético.
Foi possível, então, construir o gráfico de VH por I como se segue a seguir. Como se pode observar, o resultado deste experimento é que, à medida que se aumenta a corrente responsável pela intensidade do campo magnético, a tensão se eleva. Com isso, pode-se afirmar que o material do experimento se trata de um índio fósforo e que, portanto, o material semicondutor em questão apresenta um excesso de buracos devido ao seu método de dopagem. Em termos de contas, eta é igual a BI sobre QXV. Por fim, calculamos os valores de eta para os três campos magnéticos. Entretanto, para cada campo, obtivemos um valor diferente de eta. No campo magnético de 33 militesla, obtivemos o valor de densidade de portadores de 0,37 vezes 10 a 22. Para o valor de campo magnético de 67 militesla, obtivemos o valor de 0,63 vezes 10 a 22. E para o valor de campo magnético de 88 militesla, obtivemos o valor de densidade de portadores de 0,89 vezes 10 a 22. Também o coeficiente Hall para cada um dos valores de campo magnético. Para o campo de 33 militesla, obtivemos o coeficiente de 1682,44. Para o campo de 67 militesla, obtivemos 987,85. E para o campo magnético de 88 militesla, obtivemos o coeficiente de 694,72.